uma melodia, canção da natureza, é um gesto de amor. Deus nos mostra a certeza, este Pai Criador. Jesus, pelo perdão, por nossas vidas e sua grande proteção. Sou grato a Deus por responder minha oração, pelo meu lar e pela paz no coração. Divino Mestre, muito obrigado por tudo quanto a mim tens feito. Receba agora os meus louvores de inteira gratidão. Quero que sirva de adoração. A luz que me conduz ao Criador. Confio em ti, pois sei que és meu Salvador. Quero seguir-te com poder, graça e fervor, e te servindo mostrarei teu grande amor. Divino Mestre, muito obrigado por tudo quanto a mim tens feito. Receba agora os meus louvores de inteira gratidão. Quero que sirva de adoração. Divino Mestre, muito obrigado por tudo quanto a mim tens feito. Receba agora os meus louvores de inteira gratidão. Quero que sirva de adoração. De inteira gratidão.
gratidão, quero que sirva de adoração. Graças a Deus. Bom é estar aqui na casa de Deus. Amém? Você está feliz por estar aqui hoje à noite? Amém. Graças a Deus. Vamos cantar o hino 102. Jesus, meu melhor amigo. Tenho em Jesus melhor amigo. Fá maior. Tenho em Jesus meu melhor amigo, meu prazer, minha luz. Outro não há que minha alma salve. Só Jesus, meu Jesus sempre está comigo. Ainda o 305, se tu minha alma, graças a Deus, bom é estar aqui na casa de Deus. Se tu minha alma a Deus suplica e não recebes, confiando fica em suas promessas que são muito ricas e infalíveis para te valer, porque te abate, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá.
cantar o último hino, 144. Enquanto isso, vamos adorar a Deus com as nossas ofertas. Crer e observar, 144 do hino. Graças a Deus. E nós cremos, amém? Graças a Deus. Bom é crer nesse Deus maravilhoso. Em Jesus confia, sua lei observar. Ó que gozo, que bênção, que paz. Satisfeito guardar tudo quanto ordena, alegria perene nos traz. Crer e observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo fala e a calúnia mordaz, Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem a intriga maior poderão ao fiel amar. Crer e observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor, tem o crente zeloso e leal. Seu rosto mirar, seus segredos privar, seu consolo constante real. Crer e observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Somente crer, tudo é possível, somente crer. Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, ó Pai, por este grande privilégio de estarmos em Tua casa, junto com estes irmãos, para podermos te adorar, bendizer o Teu nome e agradecer por tudo aquilo que tens nos proporcionado. Cantamos já belos hinos e agora pedimos que o Senhor continue a nos falar por meio da Tua palavra. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Boa noite com Jesus, irmãos. É bom estarmos mais uma vez aqui convosco para adorarmos ao Senhor. O nosso boa noite, aqueles que nos acompanham pela nossa página na internet. Deus recompense o esforço de cada irmão, cada irmã que veio adorar a Deus. Vamos ficar em pé, vamos abrir nossas Bíblias em São João, capítulo 11. Está muito bom, viu, irmão? Arthur, Deus te abençoe, muito bom. São João,
capítulo 11. O enredo da história aqui é a conversa que Jesus estava tendo com Marta, Maria, para que nós entendamos aqui sobre a ressurreição de Lázaro, mas eu gostaria de destacar apenas o verso 26. No verso 26 de São João, capítulo 11. E todo aquele que vive, estamos vivos, né? E crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Podeis vos assentar, que o Senhor acrescente bênçãos à sua palavra. Então, a diferença está em crer. Pessoas se levantam, desenvolvem uma tese, interpretam a Constituição e aquilo passa a ser uma doutrina. Não é isso? Um jurista, ele vai lá, estuda, faz uma faculdade, pós-graduação, doutorado, pós-doutorado, e então ele se torna um jurista, desenvolve uma doutrina, escreve 5, 6, 10, 20 livros, e aquilo passa a ser uma verdade à luz da Constituição, e as pessoas creem naquilo e tomam aquilo como verdade porque ele foi habilitado para aquilo. Correto, doutor Emanuel? É isso? E no que tange a vida natural, alguns, por sabedoria que vem de Deus, foram desenvolvendo o que foram vocacionados para fazer. Não é isso? Se você pegar Steve Jobs, você tem... Qual foi o outro companheiro dele, meu Deus? Que ainda está vivo? Bill Gates. Descobriram na lei da tecnologia, da informação, o que podia aproximar pessoas de distantes lugares para tão perto. O que antes, para ver uma comunicação, você enviava um telegrama, uma carta, não era isso? Depois foi a ciência evoluindo, chegou-se no fax. Depois você já chega no e-mail, e hoje você consegue fazer uma conferência com alguém por meio do seu smartphone, de uma rede social. A evolução da ciência. Pessoas que buscaram sabedoria que vem de Deus para aperfeiçoar aquilo que foram vocacionadas para fazer. Creem que foram vocacionadas para aquilo, desenvolvem aquilo que enxergam, que combinam consigo e fazem um bem à humanidade. Do mesmo jeito, você tem isso para o mal. Não é isso? Que desenvolvem algo, desenvolveram bombas que só servem hoje para a guerra. E você lembra de Albert Einstein. Quando descobriu o que era aquilo, traria o seu próprio fim. E esta pergunta que Jesus faz para Marta, ela é importante para nós. Crês tu isso, que aquele que vive e crê em mim nunca morrerá? Que doutrina diferente Jesus estava trazendo? Não é verdade? Ninguém nunca tinha pregado isso. Eles nunca tinham ouvido falar sobre isso ali. Ele estava falando dele mesmo. A pessoa vocacionada, o ser vocacionado para tirar a humanidade de uma catástrofe que o pecado tinha trazido, que era a morte, para ter vida eterna.
um rumo diferente, a partir de Jesus, foi dado à humanidade. Alguns, com sua inteligência, conseguiram mudar muitas coisas na humanidade. Mas fazer e dar a oportunidade do homem viver eternamente, ninguém teria este poder. Por mais sábio que fosse, a ciência não teria este poder de trasladação, tirar desta terra e levá-lo a um lugar perfeito. Amém. Porém, há uma necessidade de se crer. Dentro da mensagem, ide e dizei a meus discípulos, aqui a partir do 92, vocês que gostam de anotar, é do 92 em diante. E vamos ver até onde vamos aqui. Está falando daquele acontecimento da morte e ressurreição de Jesus Cristo. A escritura baseada desta mensagem é: ide dizer aos meus discípulos que eu ressuscitei. Aqui a partir do 92, a pobre velha Maria, a mãe, seu coração estava partido. A profetisa Ana lhe disse que ela ficaria dilacerada para revelar os pensamentos de muitos. Como que seu corpo estava afligido e seu próprio querido filho pendurado na cruz. E que vergonha! Ele havia trazido para a igreja, mas mesmo assim em seu coração aquele amor de mãe se estendeu. Não importava o que ele havia feito, quanta vergonha, ele morreu uma pena capital, como um condenado hoje que sairia ali para ser pendurado ou eletrocutado ou algo assim. Esta é a maneira que ele morreu, em vergonha e humilhação. Vê como Deus puniu o pecado? Maria Madalena, ela tinha conhecido o seu poder. Ela sabia que havia algo com ele que era diferente de qualquer outra pessoa. 7 demônios foram expulsos dela. Qualquer pessoa que já foi libertada do diabo através do poder de Jesus Cristo sabe onde ela está firmada. Que diferença, não? Aquele que viu, aquele que creu, enxerga algo diferente. Que você não consegue explicar, mas você pode dizer: tudo isso é verdade. Algumas coisas não sabemos explicar, mas sabemos dizer: eu creio. Aleluia! Eu creio. A ciência vai por aquilo que é tangível, por aquilo que se pode explicar, por aquilo que se pode apalpar, por aquilo que se pode mostrar. A fé trabalha em outro campo. Crer é fé. Ninguém pode vir em sua grande presença divina e alguma vez ser mais a mesma pessoa. Você é mudado. Há algo que acontece com você. Você pode se reservar, e a psicologia, e imaginar isto, e aceitar uma determinada coisa, e algumas teorias ou algo assim, mas nós não cremos em teologia. Nós cremos no poder da ressurreição de Jesus Cristo. E quando você chega em sua presença, há algo que acontece em sua vida que o transforma. Você foi transformado de quê para quê? É uma pergunta?
Nós fomos transformados de quê para quê? Hã? Devemos identificar isso em nós, amados. Qual foi a transformação que realmente aconteceu na minha vida? Apenas ser um carregador de Bíblia e de mensagem? Há muitos assim hoje, não é? Apenas professar com a sua boca e o coração está cheio de outras coisas? Também há tantos assim. Aqui está uma palavra profética. Há algo que acontece em sua vida que o transforma. E qual foi a transformação que aconteceu em nossas vidas? Veja, quando um cientista descobre, desenvolve uma teoria, há uma transformação na humanidade. Não é isso que acabamos de citar? O que tinha que pagar um rio de dinheiro para ter um telefone em casa, hoje, até uma criança já tem acesso a um celular. Então houve uma transformação na humanidade. Alguém conseguiu impactar para que houvesse uma mudança. E o Filho de Deus? Qual a transformação que tem havido? Qual a sede que se tem provocado? Vejamos, você nunca mais é o mesmo, um homem que já esteve na presença de Cristo. 7 demônios foram expulsos dela, orgulho, inveja, e ela pensava que era tão bonita e que não havia ninguém como ela. Mas quando Jesus falou e disse, "Sê limpa", tudo aquilo a deixou. Ela se tornou uma nova pessoa. Ela não era tão bonita mais em sua própria opinião, mas ela se envolveu no manto da mansidão e bondade e seguiu o Mestre. Ela o amava. Houve uma mudança então no percurso. Manhã de Páscoa e eu posso vê-la. Seus discípulos estavam fora, empurrando os barcos de pesca, alguns deles indo para casa e alguns indo por caminhos diferentes, voltaram ao seu trabalho. E então bem cedo eu posso ver Maria e Maria Madalena começando a subir a encosta da colina para irem até a sepultura. Elas tinham algumas especiarias e umas coisas, elas queriam ungir seu corpo e reconhecê-lo. E enquanto subiam a colina eu posso imaginar outra cena. Eu posso ver um grupo de soldados ali de pé. Eles estavam jogando cartas a noite inteira ou jogando dado. Eles se comportavam assim. Alguns deles diziam, "Diga, você se lembra daquele enganador? Ele disse em 3 dias ele iria ressuscitar, então agora vamos só ver. Vamos subir até a sepultura." Eu posso vê-los chegar até ali e baterem seus peitos e tirarem sua grande armadura assim, a espada romana, e dizerem, "Nós veremos o que ele pode fazer." Porque o túmulo estava selado, um selo romano. Ai daquele que quebrasse aquele selo. Uma pedra colocada ali. Era necessário uma centúria de homens, isto é, 100 homens a rolaram até ali em cima. Uma grande, enorme pedra que eles rolaram até o túmulo, disseram, "Ele está ali, completamente seguro." E eles estavam se divertindo. Pensa nisto? Servindo de diversão o próprio Deus. Podemos segurá-lo ali. Podemos fechá-lo e ele está seguro. Ele não vai mais nos incomodar. Veja, mas quase já era dia. Enquanto Maria subia a colina e haviam 2 pequenas mulheres madrugando, talvez com o braço ao redor uma da outra. Eu quase posso ver isto. Como subiam ao lado da colina. E eu posso ouvir Maria, a mãe, dizer para Maria Madalena, "Diga, quem tirará a pedra da sepultura? O que tirará? Como vamos fazer isso?" Reflita sobre isso.
Quem vai resolver aquele problema? Quem vai acabar com aquela dor? Pode também ser a sua pergunta nesta noite? A mulher do fluxo de sangue estava angustiada. Ela tinha acabado com as suas economias. Não lhe restava mais nada. E algo dentro dela dizia: quem vai terminar com esta minha angústia? Com estas minhas dores? Nesta caminhada, irmão e irmã, vamos adquirindo dores, traumas. Não é isso? Marcas de uma batalha. E vamos nos ferindo e ferindo aos outros. Ferindo, sendo ferido e ferindo. E estas feridas, em algum momento da estrada, elas parecem que vão se abrindo. E você tenta estancar, mas chega uma hora que parece que você não dá conta. Então forma aquela camada ali por cima da ferida, mas quando alguém toca, dói. Quando alguém toca, lembra. E assim estavam elas. Cria aquele moço, daqui a pouco passa por aquela vergonha. Aquela mulher é liberta de 7 demônios. Não havia mal nenhum nele para que passasse por aquilo. E elas começam a pensar: quem vai tirar aquela pedra? Elas queriam ungí-lo, queriam reconhecer seu corpo, mas nós não vamos dar conta de tirar aquela pedra. Ele disse que no 3º dia ele levantaria, então nós vamos lá. Elas criam. Crês tu isso? Elas criam. Elas não sabiam como funcionaria a mecânica daquela profecia que ele tinha dito quando estava vivo. Há coisas que nós não sabemos explicar, mas devemos começar a agir, porque se está dito, então acontecerá. A prova que elas criam, que elas podiam responder essa pergunta: crês tu isso? É que elas estavam subindo a colina. Antes que o sol raiasse, elas estavam indo ao encontro dele. O que as movia? Fé. Há coisas que nós não sabemos como fazer mecanicamente. Apenas dobrar os joelhos, pedir uma direção e ir. Aleluia. Bem, eu posso ouvir Maria responder: Deus cuidará disso. Quando não soubermos a resposta, a melhor resposta é essa: Deus cuidará disso. Essa é a coisa principal. Não importa, o povo diz: como vou fazer isso ou aquilo? Deus cuidará disso. Você apenas siga em frente e veja, Deus cuidará do resto todo. Que diferença para alguém que tem segurança. De repente nós vemos todas as estrelas começarem a se enfraquecer. De repente há apenas uma estrela que sobra, e essa é a grande, brilhante estrela da manhã, lá no além. Eu posso observar como tudo, soldados rindo e caçoando, diziam: agora veja, já é dia, nada aconteceu ainda. E eles continuaram, disseram: veja, ele era apenas um enganador. Ele era apenas um homem como muitos desses enganadores que se levantaram nesses dias e outros dias e fizeram estas coisas. Mas então, eles estavam fazendo aquelas afirmações. Mas então de repente eu posso imaginar todos os passarinhos. Os sabiás pararam de cantar. Os pássaros pararam de cantar.
O poeta disse: sua voz assim tão dócil que até mesmo os pássaros silenciam seu canto. Algo estava para acontecer. A escritura que ele tinha proferido estava para se cumprir. Toda a escritura dita a nosso respeito se cumprirá. Ele terá uma noiva por completo, e essa escritura está para se cumprir. 1 Coríntios capítulo 15, verso 51, está para se cumprir, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Ainda não se cumpriu, mas vai se cumprir. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16. Alarido, cumpriu. Uma mensagem foi profetizada por um homem enviado de Deus, chamando um povo de um lugar para dentro de outro lugar. O que está para se cumprir é a outra parte dessa escritura, é voz de arcanjo. Ainda não se cumpriu, estamos na iminência disto, mas vai acontecer. É o único livro que se cumprirá por completo, a Bíblia. Por melhor que seja o jurista ou doutrinador, chega um tempo que ele é ultrapassado. Vai pela conveniência. Se você olhar para os ministros que hoje estão no STF, você vai ver. É pela conveniência do seu cliente. E nós mudamos o nosso parecer. Era assim há 10 anos, mas agora não é mais. Com este livro aqui, não. Não pode mudar. Não precisa de emendas. Veja, aqui está. Eu posso ver a grande estrela da manhã pairando no além em seu lugar, a qual pairava ali desde o princípio do tempo, começou a se mover. Eu posso vê-la fazer um círculo, a eternidade em forma de um círculo, uma aliança que não tem fim. Maria e os outros a observando. O que ela está fazendo? É um anjo. Está procurando pela sepultura onde eles o haviam colocado. A escritura estava pronta para ser cumprida. Irmão e irmã, quando a escritura de Deus estiver pronta para ser cumprida, não se preocupe, ela estará bem ali. O pássaro para de cantar, os peixes se encostam à beira do lago do rio, param de nadar, o leão para de rugir, porque quando ele ruge, tudo na mata para, não é isso? Por quê? Porque aqueles animais reconhecem que é o rei que está rugindo. Então eles têm que parar. Quando o leão ruge, tudo para. O Criador estava cumprindo a profecia. O Criador do peixe disse: não, ele está voltando. As estrelas se enfraquecem, os pássaros param de cantar. Por quê? O Criador estava voltando. Aleluia, graças a Deus. Eu posso ver aquela estrela fazer sua viagem. Eu posso ver os romanos ali de pé, 100 deles, fortes, com suas espadas puxadas, dizendo: agora veremos o que acontece. E vem a estrela da manhã no céu. E de repente essa grande bola de fogo veio voando do céu,
parou ao lado da sepultura, e aconteceu dela ser o poderoso anjo de Deus, o qual parou ali. Os soldados desmaiaram e caíram no chão como se estivessem mortos. Com apenas um toque de sua mão, ele moveu para trás aquela pedra, rompeu o selo romano e senta em cima daquela pedra. Um toque da mão de Deus a teu respeito, irmão e irmã, muda aquela situação. O que força humana não faz, esse toque poderoso faz. A mulher tinha tanta fé, ela cria que daquele homem sairia virtude. O que é isso? Poder. Que ela precisou apenas de tocar na veste. Ela não precisou dar um abraço, ela não precisou pegar em suas mãos, mas nas vestes dele. Que fé é essa? Você não tem as vestes físicas de Jesus hoje, mas por essa coisinha chamada fé, você pode tocar nele da mesma maneira. Alguém me tocou, Pedro. Alguém me tocou, João. Alguém me tocou, Tiago. Os discípulos, mestre, a multidão é grande. Todos estão te tocando. Muitos se aproximam de Jesus e não conseguem obter nada dele, nada de Deus, porque a maneira que estão se aproximando e tocando não está sendo eficaz, não há fé naquilo. Quem me tocou? Pensa nisto. Muitos passando por dificuldades e por problemas. Você chega ao pé do altar, fala com ele e as coisas começam a serem resolvidas. Não estão dando muito certo. Você se aproxima dele com fé e começa a serem resolvidas. O que é isto? É o toque diferente em Jesus Cristo. É a sua aproximação diferente. É a sua fé fazendo com que aquelas montanhas, com que aqueles grãos comecem a descer daquela montanha, e ela começa a diminuir, a diminuir, a diminuir, a diminuir. A ciência não podia fazer nada por aquilo. Veja, o que o selo romano significa para ele, não mais do que o selo dos Estados Unidos significaria, ou qualquer outra coisa, ou o selo de alguma igreja, ou qualquer outra coisa. Deus tem que viver, ele tem que sair, ele não pode viver entre os mortos. Pensa nisso. Deus tem que viver. E nós não vivemos numa sociedade morta. Estão mortos e não sabem? Cadáveres andando. Mas ele tem que viver. E aonde ele está vivendo nesta noite? E aonde ele está vivendo nesta noite? Porque ele tem que viver. Ele passou por uma sepultura, ele não ficou em uma sepultura. Você está passando por este mundo, você não é deste mundo. Representamos um reino, embaixadores de um reino, aonde a vida que se vive lá é diferente da que se vive aqui. Aonde os assuntos que se tem lá é diferente dos daqui. Ele tem que viver. Ele tem que viver. Elas tinham isso consigo. Ele vai voltar. Ele ressuscitará.
Elas não sabiam explicar, mas algo as movia. Veja, então ele tira a pedra e a rola para trás, parou. E ele parou ali. Agora quem está tomando conta? Os soldados agarrando seus escudos e coisas tais e correndo o mais que podiam através do jardim, descendo a colina, e o retinido de seu material, o ferro que estava sobre ele, seus escudos e coisas tais, ele ficou de pé sozinho. Após algum tempo, Maria disse: houve um grande terremoto quando aquilo aconteceu, que estremeceu a própria terra ali naquela manhã. E alguém diz: será que alguma coisa estourou em algum lugar? Deve ter havido um estrondo em algum lugar, algum relâmpago ou algo atingiu a terra, mas foi Jesus ressuscitando dos mortos. Então, quando elas chegaram até o túmulo, Maria e Marta, elas viram o anjo ali de pé, e ele disse: e de dizer a seus discípulos que ele vai adiante deles para a Galileia, e ali ele se encontrará com eles. Eis que eu vos tenho dito, ide depressa agora, e dizer a seus discípulos que ele vai se encontrar com eles exatamente como ele disse que se encontraria. Atos capítulo 1: da mesma maneira que o vistes ir, ele voltará. Nas nuvens. Não é isso que acontece em Atos capítulo 1? É envolto numa nuvem, vai subindo, subindo, subindo. Varões galileus, por que estão com medo? Aleluia. Da mesma maneira que o estão vendo vir, ele voltará. Aleluia! Tem que ser cumprido. Isso correlaciona com 1 Coríntios 15. Que preciosidade você tem na sua mão, minha irmã, meu irmão. Quem tem esse tesouro? Quem enxerga isto? Quem consegue ver isto? Nós vamos acostumando, irmãos, com o Evangelho, sabe? Um belo presente, ouro, diamante na mão, e vamos acostumando com o diamante. Quem é que vê assim como nós vemos? Quem é que consegue enxergar assim, se não fosse por um ensinamento profético? Então você é que é bem-aventurado. Se alguém é bem-aventurado, é a noiva de Jesus Cristo. Então ele tira a pedra. Agora veja. Quando eu penso naquilo, aquele que ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem vida eterna, e eu o levantarei nos últimos dias. Eis que eu vos tenho dito. Seus anjos têm espalhado isso através do mundo. Qualquer que ousar negar a si mesmo e tomar a sua cruz e o seguir, ele o encontrará na ressurreição. O que importa se esparramamos flores na sepultura, se dizemos da cinza à cinza e do pó ao pó? Está simplesmente tão certo que aquele corpo ressuscitará da sepultura, como existe um Deus no céu. Vamos observar, aqui vão 2 dos seus discípulos agora. Eles estão na estrada, e alguns deles saíram para pescar. Então Jesus estava de pé na margem, ele olhou e ele os viu ali, e ele disse: filhos, vocês têm pão? A primeira coisa que eles disse foi: lançai vossa rede do outro lado. Eles tinham pescado a noite toda e não tinham apanhado nada. Esta é a maneira que é: você está pescando do lado errado do barco. Estamos tentando resolver um problema com a ferramenta errada. Lançai vossa rede do outro lado. Não é isso que aprendemos todas as reuniões e cultos que viemos? Faça de outra maneira que vai ser melhor. Ele estava falando com pescadores profissionais, com gente que estava acostumada com aquilo. É porque com o passar do tempo vamos nos tornando muito destros, hábeis, e achamos que já podemos resolver sozinho. Não, eu já sei como é que resolve isso. Inconscientemente vamos nos tornando destros.
muito hábeis. Resolvo tudo, faço tudo. Comigo não tem problema, que a gente resolve. Todos nós estamos fadados a isso. Não, eu posso comprar. Não tenho dinheiro, passa o cartão. O que é isso? É a outra banda. Lance a rede para o outro lado. Aquele era o pão de cada dia deles. Como é que ele ia sustentar seus filhos? Veja. E então, quando eles jogaram suas redes do outro lado e deram um puxão, haviam tantos peixes que até mesmo suas redes quase se romperam. Pedro começou a olhar ao redor e disse: há somente um homem que poderia fazer isso. Ele olhou para trás na margem, ali estava ele, pão e peixe no fogo. Poder criativo. Calma aí, mas já tem pão e peixe lá? O que é isso? Hã? Pão e peixe no fogo pronto para eles. Pedro não pôde esperar que o barco chegasse. Ele simplesmente pulou dentro d'água e foi encontrá-lo. Ele teve que se apressar. Opa! É ele! É ele que um dia me fez pescador de homem. É ele que um dia te chamou, irmão e irmã, e te tirou de um engodo mundano e disse: eu tenho isso aqui para você. Nós conhecemos esta voz. É ele. Oh, eu gostaria que cada pecador no mundo fosse assim. Pedro o havia negado ali, ele saiu e chorou amargamente. Ele havia orado, ele queria encontrar Jesus. Ele queria chegar ali para que então ele pudesse cair a seus pés. Ele se vestia, Jesus se vestia como o restante dos homens. Ele usava seu cabelo e sua barba exatamente como o restante deles usava. Ele não era diferente. Ele não fazia nenhuma grande diferença. Sua vida provava suas credenciais. O que ele era. E é assim que Deus deseja que sejamos. Deseja que nossa vida seja nossas credenciais. Não é esse ar que está muito frio, não? Os irmãos estão meio... Veja, sua vida provava suas credenciais. É assim que Deus deseja que sejamos. Deseja que nossa vida seja nossas credenciais. Qual é a minha credencial? Nós carregamos muitos títulos. Não? Doutor, professor, isso e aquilo. Qual é a nossa credencial? A credencial de Pedro servia apenas para trazer o alimento para dentro de casa através do seu trabalho. Mas como Deus está nos enxergando hoje? Qual é a minha credencial? Eu vou apresentar algum título de igreja? Senhor, aqui está a minha carteirinha que eu faço parte, sou membro. Quem sabe, Nicodemos apresentou também alguma credencial para ele. O Nicodemos, a sua religião não pôde fazer nada. Quem sabe Jairo também apresentou-lhe uma credencial. Mas a sua credencial não resolveu o problema da morte da sua filha. E então ele começou a andar e ele disse: irmãos, por que estão tão tristes? E a respeito de que conversa? Ombrana diz: eu gosto demais disso.
Por que vocês estão tristes? Do que vocês estão falando? Quais têm sido nossos assuntos? Ele não se identifica. E ele se faz presente naquela conversa daqueles dois amigos indo para Emaús. E eles estavam falando sobre ele. Você comece a falar sobre ele. Comece a falar sobre ele. É melhor do que falar em outros assuntos. Quando você começa a falar, ele virá à cena. Comece a falar sobre as coisas que ele tem feito na sua vida. Olhe para trás e veja dos milagres que ele já operou, daquilo que ele está fazendo, e comece a falar, e ele vem em cena. Observe quão lindo. Veja, Cristo no meio dos tristes e abatidos. É aí onde ele vai, no meio dos que estão tristes e abatidos. Estavam tristes e abatidos por terem perdido o Mestre. Aquele que lhes dava alento, segurança, firmeza, convicção. Cristo no meio dos tristes e abatidos. Eles estavam passando pela hora mais escura que já tinham visto. Todas as suas esperanças tinham terminado. Eles tinham sido colocados para fora da igreja, das sinagogas, porque eles criam nele. Que diferença é crer? Crês tu isso? Eles criam nele. E agora ele, em quem eles haviam confiado, estava morto. E algumas mulheres tinham vindo com uma história de uma certa visão. Elas tinham visto alguns anjos para uma certa visão, para dizerem a seus discípulos que ele se encontraria com eles na Galileia. Mas eles não podiam crer naquilo. Eles estavam tristes e abatidos, chorando. E ali o amável Jesus apareceu no meio dos abatidos. Mostrando que há períodos das nossas vidas que vamos estar abatidos, contristados, entristecidos. Uma fase, um período, e ele também vem no meio destes. Ele sente a sua dor. Aleluia! Ele sentiu a sua dor, porque ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia! Faz bem você dizer aleluia, faz bem você dizer glória a Deus. Isto te cura e isto te liberta. E é ali aonde ele vai, no meio dos que estão tristes e abatidos. Porque nem sempre você estará sorrindo, nem sempre você estará, como eles dizem, no seu alto astral. Baixa estima, autoestima. Eles estavam passando pela hora mais escura. Jesus, a ressurreição de toda a vida, estava vivo, e no meio da primavera, e no meio dos cantos no canto dos pássaros, no meio do desabrochar de novas flores, Jesus ressurreto estava na primavera, também vindo da ressurreição. Como ele andou por ali com eles e começou a falar com eles e dizendo: bem, vocês deviam crer no que os profetas disseram. Vocês deviam crer que todas as escrituras que foram nisto, que tinham significado. E ele começou a explicar sobre as escrituras, a falar sobre ele mesmo.
Ele era um ensinador das Escrituras, de como os profetas disseram que Cristo morreria e ressuscitaria novamente no terceiro dia. Quantas vezes tem Ele assentado no banco com você? Quantas vezes Ele esteve com você nas horas de suas provas e problemas e você não o reconheceu? Vamos nos acostumando. Quantos demônios num trânsito e você chegou são e salvo aqui no tabernáculo. O que é isto? Quantos não conseguiram chegar em suas casas esta noite? E você está aí com saúde. Crês tu nele? Quantas vezes ele estava no volante quando você foi quase morto naquele acidente, ou apenas evitou aquele acidente ou algo assim, e você não reconheceu que era ele? Como ele estava com você quando o barril estava vazio, e a botija estava vazia, e não havia nada para as criancinhas. Como que aquele homem chegou e colocou aqueles alimentos bem na porta, seja lá o que fosse. Você tinha algo para pagar e você não entendeu. Ele diz: aquele era Cristo. Ele diz: ele está vivo hoje. Ele não está morto, mas ele vive. Aonde ele está vivendo? Você pode dizer: bem aqui dentro do meu coração. Bem aqui dentro do meu coração. Aleluia! Graças a Deus. Certa noite, realizando uma reunião aqui na Igreja Batista de Milton, quando eu era o pastor, eu estava indo para casa, um velho amigo meu, para ficar a noite inteira. E eu costumava observar, quando eu passava havia um rouxinol assentado num arbusto de cedro ali. Eu vou terminar com essa história. A noite toda ele cantava com todo o fôlego que tinha, o mais alto que podia cantar, de modo que eu pude compreender porque os pássaros cantam quando o dia amanhece, porque foi em um amanhecer. Aleluia! Eu posso imaginar que a luz do sol batendo neles o fez cantar, mas o que faz aquele rouxinol cantar? Então eu peguei um livro e comecei a ler sobre o rouxinol. E eu vim a descobrir que o rouxinol, o que o faz cantar é que ele observa os céus. E todas as vezes que ele pode olhar e ver as nuvens se moverem para trás e ver uma estrela, um raio de luz, ele começa a gritar e cantar com todo o fôlego que tem. Por quê? Porque ele sabe que o sol está brilhando em algum lugar. Ele está falando à terra que o sol está brilhando em algum lugar. Aleluia! E esses olhos da fé que você possui conseguem enxergar o sol da justiça brilhando em algum lugar, em uma terra onde não haverá mais noite. Aleluia! O Cordeiro será a sua lâmpada. Nunca mais noite, não mais trevas. O que é isto? Não mais pecado. Não mais pecado. Não mais pecado. E quando você diz que não haverá mais pecado, então você está afirmando que não haverá mais doença, que não haverá mais dores, que não haverá mais tribulações, que não haverá mais angústias. Aleluia! O reino messiânico. Irmão, irmã, desde que no fundo do meu coração, através das nuvens negras de tormenta e provas e problemas, se eu puder sentir o Espírito Santo atravessar de vez em quando e me dar uma bênção, eu sei que o poder de Deus continua vivo e reina em alguma parte. Se eu pudesse perguntar àquela estrela da manhã, o que faz você brilhar aí em cima? Por que você está brilhando?
ela diria: não sou eu que estou brilhando, irmão Brana. Se ela pudesse falar, é apenas o sol brilhando em mim que me faz brilhar. E é assim com cada homem, cada mulher que é crente em Jesus Cristo, que está escondido nele. Não é você brilhando, é o Espírito Santo brilhando em você, que dá a você esta esperança e este gozo da ressurreição. Entenderam isso? Não é você brilhando, é o Espírito Santo brilhando em você. E ele brilha gostoso. Brilha gostoso nas nossas vidas. Amém? Que isso possa ser ampliado em vossas almas, em vossos corações. Um abraço fraternal a todos aqueles que nos acompanharam pela nossa página na internet. Irmã Maria Olímpia e família em Lusiânia, Goiás. Irmã Suzana Silva e família em Itapuã, Distrito Federal. Irmã Edinéia Costa em Jardim Gá, Goiás. Irmão José Ricardo e família em Jaú, São Paulo. Irmã Milza e família em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Irmão Rafael e irmã Daiane em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Irmã Arlinda Nery em Valparaíso 2, Goiás. Irmão Magno e família em Céu Azul, Goiás. Irmão Hinaldo e família em Ceilândia, Distrito Federal. Irmão Eupídio e família em Ceilândia, Distrito Federal.